Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristine Bretas e hoje, como toda quarta-feira, nós temos mais um episódio inédito da nossa série Universo de Medicamentos. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando de princípios de farmacodinâmica. Nós vimos que a grande maioria dos fármacos, para determinarem suas ações, precisam se ligar aos chamados receptores farmacológicos, que nada mais são que qualquer macromolécula que o fármaco se ligue para produzir efeito. Dentre as macromoléculas elegíveis, a gente viu que os fármacos podem se ligar a canais iônicos, enzimas, proteínas transportadoras e também em receptores que medeiam a ação de moléculas endógenas, conhecidos como receptores fisiológicos. Uma propriedade importante, portanto, que os fármacos precisam ter é a propriedade chamada afinidade, a capacidade de se ligar a esses receptores farmacológicos, uma propriedade que depende inteiramente da sua estrutura química. Mas no que tange aos receptores farmacológicos que medeiam a ação de moléculas endógenas, é importante também saber se o ligante em questão, além de afinidade, possui a propriedade chamada eficácia intrínseca, a capacidade de, uma vez ocupando um sítio de ligação do receptor, deflagrar o respectivo mecanismo de transdução de sinal. E nós vimos no vídeo anterior vários mecanismos de transdução de sinal que estão associados a agonistas, sejam endógenos ou exógenos, moléculas, portanto, que além de afinidade, possuem a propriedade chamada eficácia intrínseca. Como os antagonistas só possuem afinidade, eles não são capazes de deflagrar esses respectivos mecanismos de transdução de sinal. Mas você sabe qual é a diferença entre agonistas totais, parciais e inversos? E antagonistas competitivos e não competitivos? Se você quer saber como classificar os fármacos e quantificar os seus efeitos, continue assistindo esse vídeo. As referências para sua elaboração se encontram aqui na sua descrição. Olá pessoal, meu nome é Samuel de Souza Pedro e para começarmos a entender o processo de classificação e quantificação do efeito dos fármacos, precisaremos ver os chamados ensaios de ligação. Nesses ensaios, também denominados de ensaios de binding, temos por objetivo de verificar a capacidade de uma dada molécula de se ligar a um receptor que supostamente mediaria sua atividade farmacológica. Esses ensaios, portanto, têm como propósito verificar a afinidade do fármaco para um dado sítio de ligação no receptor farmacológico. Nesses ensaios, trabalhamos com vários tubos de ensaio que são preenchidos com um meio reacional apropriado para sua realização. Nos tubos, são ainda colocados o material biológico que contém os receptores de interesse. Todos os tubos recebem a mesma quantidade de material biológico. Nesses tubos, são adicionadas concentrações crescentes da molécula, a qual desejamos classificar e quantificar os seus efeitos. Em geral, essas moléculas se encontram associadas a isótopos radioativos, ou seja, se encontram marcadas radioativamente. Mas Samuel, o que vai acontecer em cada tubo de ensaio se a molécula de fato tiver afinidade com o receptor presente no material biológico? Se de fato a molécula testada for ligante do receptor de interesse? Vejamos. Vamos supor que em cada tubo eu tenha 4 receptores, cada um com seu sítio de ligação para o fármaco. Quanto mais fármaco eu tiver, mais sítios de ligação serão ocupados. Como há um número finito de receptores e, consequentemente, de sítio de ligação, a partir de uma dada concentração de ligante, todos os receptores serão ocupados. Com isso, podemos falar de saturação dos receptores. Mesmo que a concentração de ligante seja aumentada, não será possível aumentar o número de sítios ocupados. Essa observação pode ser representada em um gráfico, que relaciona a ocupação dos sítios de ligação em função de concentrações crescentes do ligante. Em geral, o eixo de x é apresentado em escala logarítmica. Havendo afinidade da molécula testada para o sítio de ligação de interesse, quanto maior for a concentração desse ligante, ou seja, maior o valor do eixo de x, mais sítios de ligação serão ocupados. Portanto, maior será o valor do eixo de y. 2 parâmetros podem ser estimados a partir deste gráfico. Um deles é o Bmax, valor do eixo de y que representa a ocupação máxima. Como há um número infinito de sítios de ligação, a partir de uma dada concentração de ligante, observaremos 100% dos receptores ocupados. O segundo parâmetro é a constante de dissociação, ou KD.
um valor do eixo de X que se refere à concentração de ligante necessária para determinar 50% da ocupação máxima. O KD reflete a afinidade, sendo inversamente proporcional à mesma. Através do KD, é possível, portanto, comparar a afinidade de dois ligantes para o mesmo sítio de ligação. Conhecendo a ocupação máxima, podemos determinar o KD do ligante A, identificado pela cor laranja, bem como do ligante B, identificado pela cor azul. Como o KD do ligante A é menor do que o KD do ligante B, podemos concluir que, neste exemplo, o ligante A tem maior afinidade para o sítio de ligação do que o ligante B. Mas, Samuel, somente com ensaios de ligação é possível dizer se o fármaco em questão é agonista ou antagonista? Não. Como ambos apresentam afinidade pelo sítio no receptor, não temos como diferenciá-los apenas com ensaios de ligação. É preciso continuar os estudos realizando os chamados ensaios funcionais. Os ensaios funcionais são importantes pois permitem verificar se o ligante possui eficácia intrínseca ou não, distinguindo os agonistas dos antagonistas, bem como permitindo a diferenciação dos tipos de agonistas. Nós vimos nos ensaios de ligação que quanto maior a concentração do ligante, maior o percentual de sítios de ligações ocupados, e que, a partir de uma dada concentração do ligante, a ocupação dos receptores chegará ao seu máximo. O que esperarmos, por exemplo, se o receptor em questão for metabotrópico acoplado à proteína GQ e o ligante possui, além de afinidade, eficácia intrínseca? O mecanismo de transdução de sinal associado à proteína GQ faz com que a ligação do agonista ao receptor leve ao aumento da concentração de cálcio citossólico. No músculo lisovascular, por exemplo, esse mecanismo de transdução de sinal está associado ao efeito vasoconstritor. Logo, podemos esperar que, quanto maior a concentração de agonista, mais sítios serão ocupados, com ativação proporcional das respectivas proteínas G. Mediante saturação dos receptores, é possível observar então o efeito máximo desse agonista. Esta observação também pode ser representada graficamente, só que para este ensaio relacionamos o efeito decorrente da ocupação do sítio de ligação com a concentração do agonista. Dois parâmetros são determinados a partir deste gráfico. Um deles é o Emax, valor no eixo de Y que representa o platô de efeito, mesmo se a concentração de agonista continuasse aumentada. O outro é o CS50, valor do eixo de X, que representa a concentração do agonista, necessária para determinar 50% do efeito máximo. O CS50 reflete a potência do agonista, sendo inversamente proporcional à mesma. É possível, portanto, comparar a potência de dois agonistas de mesmo Emax, comparando os valores de CS50. Como o CS50 do agonista A é menor do que o CS50 do agonista B, podemos concluir que, neste exemplo, o agonista A é mais potente do que o agonista B. Mas é importante percebermos que o efeito máximo é proporcional à eficácia intrínseca do agonista. A eficácia intrínseca do agonista, por sua vez, depende da sua estrutura química. Agonistas totais ou plenos são aqueles que, ao ocuparem todos os receptores, determinam o efeito máximo de 100%, sendo associados a eficácia intrínseca igual a 1. Os agonistas parciais são aqueles que, mesmo ocupando todos os receptores, determinam o efeito máximo menor que 100%, sendo associado a eficácia intrínseca menor que 1. Já os agonistas inversos alteram o estado basal da célula, porém estão associados à eficácia negativa, para distinguir os agonistas totais e parciais, bem como os antagonistas, cuja eficácia é nula. De acordo com esse gráfico, o agonista inverso, diferente do antagonista, altera o estado basal da célula, porém determina um efeito qualitativamente contrário aos agonistas totais e parciais. A teoria do receptor associado ao modelo de dois estados busca explicar essas distinções. De acordo com esse modelo, o receptor pode apresentar dois estados conformacionais, coexistindo em equilíbrio. O estado ativado e não de repouso está associado à ativação do respectivo mecanismo de transdução de sinal e, portanto, à resposta. Os agonistas totais e parciais possuem maior afinidade relativa pelo receptor ativado, deslocando o equilíbrio em favor desta conformação. Alteram, portanto, o estado basal da célula no sentido de favorecer o mecanismo de transdução de sinal associado. Quanto maior a afinidade relativa para o receptor ativado em relação ao estado de repouso, maior a eficácia do agonista. Já os agonistas inversos são associados à eficácia negativa, pois possuem maior afinidade relativa para o estado de repouso, deslocando o equilíbrio em favor desta conformação, diminuindo a ativação constitutiva do receptor.
Como o antagonista apresenta a mesma afinidade para ambas conformações, ele não desloca o equilíbrio em favor de nenhuma delas, não alterando o estado basal da célula, o que explica a sua eficácia nula. A grande questão agora é diferenciar os dois tipos de antagonismo. Os antagonistas competitivos são aqueles cujo sítio de ligação no receptor é o mesmo do agonista. Assim, na presença do antagonista competitivo, menos sítios estarão disponíveis para o agonista, de modo que a sua resposta se encontrará diminuída. Porém, como ambos se ligam de maneira reversível ao sítio de ligação do receptor, a competição é regida pela lei de ação das massas. A probabilidade de ocupar o sítio de ligação será maior para o ligante que estiver em maior concentração, a ponto de superar a afinidade do competidor. Então, esse tipo de antagonismo é superável pelo aumento da oferta do agonista, sendo possível voltar a observar o mesmo efeito máximo do agonista, às custas do aumento do seu CE50, e, portanto, da redução da sua potência. O mesmo já não ocorre para os antagonistas não competitivos. O efeito máximo do agonista, na presença do antagonista, permanecerá reduzido, mesmo se a oferta do agonista for aumentada. Esta observação está associada a 3 mecanismos. No caso do antagonista não competitivo pseudo-irreversível, embora o antagonista tenha afinidade pelo mesmo sítio do agonista, sua ligação é praticamente irreversível, de modo que a lei de ação das massas não é válida. O bloqueio do receptor pelo antagonista não é superável pelo aumento da oferta do agonista. De semelhante modo, o efeito do antagonista não competitivo alostérico negativo não é superável pelo aumento da oferta do agonista, uma vez que os ligantes possuem afinidade por sítios distintos no mesmo receptor. A ligação do antagonista ao sítio alostérico altera a conformação do receptor de modo a prejudicar a ligação do agonista ao seu sítio, diminuindo a sua afinidade, bem como a transdução do sinal. Por fim, no caso dos antagonistas fisiológicos, as moléculas se ligam em sítios de ligações distintos, em receptores diferentes. Podem abranger agonistas, que ativem cascatas de transdução de sinal que determinam efeitos antagônicos. Como exemplos de antagonistas fisiológicos, podemos citar a adrenalina e a histamina, que ao ativarem os respectivos mecanismos de transdução de sinal associados aos seus receptores, determinam vasoconstrição e vasodilatação. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!